Gente do bem, oferecimento. Grupo Mendes, sempre à frente do desenvolvimento. Ecoporto, a força que movimenta. E Reliance, agenciamento e serviços portuários. Imagine uma situação, uma adolescente, uma jovem, com seus 12 anos, 13 anos, 14 anos, ter a notícia que será mamãe. Muitas dessas jovens, dessas adolescentes, às vezes se sentem sozinhas, sem ninguém, ou às vezes sem saber o que fazer. Essa é a realidade de tantas e tantas futuras mamães. Mas um projeto que já acontece há muito tempo justamente vem preencher esse aparente vazio. Quando essas jovens pensam que não tem ninguém, o projeto Menina Mãe acontece. E é daqui que nós vamos mostrar para você de como esse projeto acontece na APM, Associação Paulista de Medicina, dando esse carinho, esse abraço, esse suporte a essas futuras mamães. O Gente do Bem de hoje leva você a conhecer o projeto Menina Mãe. Quero convidar uma pessoa que verdadeiramente faz parte desse projeto e ajuda esse projeto a acontecer. Aliás, é ela, a Lilian, que vai nos contar de como se desenvolve, o que acontece no projeto Menina Mãe. Lilian, agora é com você. O projeto surgiu a partir da ideia da Associação dos Médicos contribuir para a sociedade, com alguma ajuda, digamos assim, né? E foi visto que há na sociedade um grande número de adolescentes que engravidam, mesmo com todas as informações que a gente tem hoje em dia. Então a ideia foi de fazer um projeto educativo para evitar que essas meninas engravidassem novamente durante a adolescência e principalmente que elas não deixassem de estudar. Porque além da gente ter um risco de gravidez na adolescência, um risco em termos de evolução, de ter um problema e tal, mas a nossa maior preocupação é porque hoje em dia a adolescência é a fase de formação dessas meninas. Então, quando elas engravidam nessa fase, a tendência é que elas abandonem o estudo e isso vai comprometer a vida delas, até para poder cuidar desses bebês, né, e se manter. Então, a nossa principal ideia é manter elas estudando e dar outras possibilidades para que elas tenham uma formação profissional, né? Incentivar o empreendedorismo, os cursos técnicos, para que elas possam se encaixar no mercado de trabalho. Aqui no projeto a gente funciona com base em oficinas. A nossa ideia é de passar informações. Então, a gente tem a oficina de psicologia, tem a oficina de assistente social, tem a parte médica. Então, a gente orienta principalmente métodos anticoncepcionais, doenças sexualmente transmissíveis, como cuidar do bebê, né, os primeiros cuidados e a amamentação, que é fundamental. Tanto é que as meninas ficam com a gente até o 6º mês do bebê, para a gente poder apoiar a amamentação. E também a gente tem palestras, né? Eu procuro trazer sempre convidados que falem sobre as profissões, as várias profissões, trabalhar no mercado de trabalho, como se encaixar no mercado de trabalho. Então, a gente tem, às vezes, algumas parcerias, que nem há pouco tempo nós fizemos uma visita à Casa da Mulher, então a Prefeitura também dá um apoio para a gente. E aqui elas não têm nenhum curso, porém a gente propicia o conhecimento da existência desses cursos, né? Então a gente traz pessoas de entidades que fazem cursos para que elas conheçam e possam ter acesso. Para participar do projeto Menina Mãe, qualquer adolescente grávida até os 18 anos e 11 meses pode ingressar no nosso projeto. Elas ficam com a gente durante todo o período da gravidez e até o 6º mês do bebê. Então, nós já tivemos meninas de 11 anos, 12 anos. A nossa ideia é
além de evitar que elas engravidem uma segunda vez, elas também passam a ser vetores para passar essa informação e talvez evitar que outras meninas engravidem também nessa fase. Nós já tivemos mais de quase 500 meninas que já passaram pelo projeto, nesses 18 anos de projeto. Hoje em dia já temos até meninas que foram meninas-mãe e que trabalham hoje como voluntárias no projeto. E quando elas chegam aqui, na maioria das vezes ainda estão muito assustadas com a notícia, com como que vai ser o futuro delas, com bebês. Então, essa possibilidade delas estarem com outras meninas que estão passando pela mesma fase, pelo mesmo problema, né, de toda essa mudança na vida, faz com que elas despertem para o lado, às vezes, o lado positivo da maternidade. Né? Então, na hora de ir embora, às vezes elas não querem ir embora. Quando chega o 6º mês do bebê, elas já estão sentindo falta do projeto. Mas também elas acabam tendo uma rede de amizade, porque elas formam um vínculo com outras meninas e eu acho que isso acaba sendo muito bom para elas. Né? Porque quando elas se veem grávidas durante a adolescência, elas sofrem muito preconceito ainda. Né? Apesar de todo o conhecimento que a gente tem e acesso a ele, ainda hoje engravidar mais precocemente faz com que elas sofram preconceito. Às vezes no ônibus, para ceder o lugar, o pessoal reclama por elas serem muito jovens. Então, quem tiver interesse em participar do projeto Menina Mãe, é só entrar em contato aqui na Associação Paulista de Medicina, na Avenida Ana Costa 388. A gente está aqui todas as quintas-feiras, no período da tarde, a partir das 14 horas. E não precisa indicação nem nada. Vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp, deixa a sua mensagem e assim que puder, o pessoal aqui da PM entra em contato para marcar o primeiro encontro. Eu sou voluntária de serviço social e nós fazemos com as adolescentes umas oficinas e elas se chamam Oficina da Cidadania, que é um espaço que nós temos de discutir com as adolescentes os direitos que elas têm nessa situação que elas se encontram e também dar a elas uma oportunidade de verbalizar aquilo que elas estão enfrentando dentro da área social. Mantemos contato estreito com o Conselho Tutelar, que é um órgão que pode estar auxiliando essas adolescentes em algumas atividades, em alguns momentos, e estabelecemos com elas os direitos que elas têm como adolescente grávida. Atendemos adolescentes até os 19 anos e nessas oficinas elas questionam, a gente orienta e uma das coisas que a gente procura enfatizar com elas é a importância do estudo, que elas não parem de estudar e uma das exigências que a gente costuma fazer é que elas não deixem de colocar o nome do pai na certidão de nascimento, porque a maioria não quer, porque o pai já está namorando, o pai já está em outro momento e procuramos mostrar a importância da certidão dessa criança ter o nome do pai, né? Que é uma das coisas que elas não querem fazer. E procuramos trabalhar também os direitos. Elas têm direito a levar um acompanhante no dia que vai fazer o parto, elas têm direito a um assento preferencial dentro de um coletivo, elas têm direito a fila, em supermercado, em banco, enfim. A gente trabalha todos esses direitos, que é uma coisa que elas desconhecem, porque é uma situação que elas não previam, foi uma coisa que surgiu, são julgadas muitas vezes por estarem grávidas, né? E a gente aqui no projeto, além de acolhê-las, a gente procura dar toda a orientação
Então, elas têm oficina com psicólogo, com médico, com pediatra, tem aulas de culinária, enfim, as meninas aqui, a gente dá toda uma visão. Elas ficam conosco 1 ano e meio. É o tempo da gestação e depois que a criança completa 6 meses de idade. O projeto é um espaço assim, muito alegre, elas se sentem muito bem acolhidas, os profissionais estão aqui por amor, por gostarem daquilo que faz e dá a elas uma outra visão da realidade que elas estão enfrentando. Uma das coisas que a gente chegou a fazer foi contato com a escola, porque a gente quer que elas estudem, entendeu? Então a gente chegou aí lá no EJA, tentar encaixá-las e até contato com creche, né? Porque elas só conseguem trabalhar se tiver a criança na creche. Das meninas que estiveram aqui, uma delas que a gente conseguiu foi que ela viesse a trabalhar, fez estágio naquele restaurante escola, que é lá no centro de Santos, no Valongo, e é mantido pela universidade, e nós só conseguimos colocar uma menina lá, uma adolescente, porque a mãe dessa adolescente se comprometeu em ficar com a criança, porque o curso era de 6 meses, praticamente o dia inteiro, e nenhuma delas tinha essa disponibilidade. Então, essa moça, participando do curso lá no restaurante escola, ela aprendeu, né, a servir uma mesa, a fazer uma refeição, e o interessante desse curso é que ela já saía empregada, porque lá ela recebia toda a capacitação para poder enfrentar o mercado de trabalho aqui fora, né, que é uma das coisas difíceis, até porque com criança pequena dificulta um pouco. E a gente manteve também contato com creche, porque elas, para poderem trabalhar, elas têm que deixar a criança em algum lugar. Então, a creche foi uma das coisas que nós procuramos também. E escola, para ela não parar de estudar. Costumamos mostrar que a educação é o caminho melhor para ela melhorar de vida, né? A gente defende mesmo a tese que a educação é aquela que cura todas as mazelas, né? E ela estudando, ela vai poder enfrentar uma vaga no mercado de trabalho, a se submeter a uma entrevista de emprego, a adquirir um vocabulário melhor. Então, essa orientação para enfrentar uma vaga, nós damos para que ela se porte adequadamente, vá com uma roupa adequada, não use gíria, não fique mascando chiclete. Então, são coisas que elas não estão acostumadas porque nunca vivenciaram um momento como esse. Eu vim de longe, cruzando o oceano com um propósito: vencer. E assim, a vida foi se encaixando. Eu já não estava mais sozinho, já éramos nós. Diante das adversidades, superamos obstáculos, crises, sempre em busca de nossos ideais. Hoje, transformar vidas, realizar sonhos, impulsionar o progresso e, principalmente, deixar um legado relevante virou nossa obrigação. Abrimos novas portas onde ninguém mais ousava. Acreditamos no amanhã, mesmo quando hoje parecia incerto. Entendemos que nesses 50 anos, mais do que grandes realizações, o que de fato estamos construindo são grandes momentos. Grupo Mendes, sempre construindo histórias. Todo dia precisamos ter a força. A força que nos leva a vencer nossas batalhas. A força que movimenta nossos sonhos. A força que transforma nossas vidas. Ecoporto, a força que movimenta.
A Reliance é uma das mais modernas empresas de agenciamento e operação portuária do país, com certificado ISO 9001 e vasta experiência de mercado, atuando no cais comercial e em terminais privados de Santos. Garantimos mais segurança e eficácia no manuseio de carga geral, fertilizantes, celulose, offshore e carga de projeto. Contamos com moegas ecológicas, a melhor solução para a descarga de granéis sólidos pulverulentos. Reliance, agenciamento e serviços portuários. Estamos de volta com o nosso Gente do Bem de hoje, mostrando esse projeto que tem feito a diferença na vida de tantas adolescentes. Imagine você, como a gente está vendo ao longo do programa, jovens, adolescentes, a partir dos seus 12 anos, aliás, aqui eles assistem de 12 a 17 anos, essas meninas, quando tem a notícia que serão mamães. A gente continua aqui mostrando esse projeto que tem feito a diferença na vida de tantas delas. O Gente do Bem continua mostrando a você o projeto Menina Mãe. Eu sou da Rede de Aleitamento Materno e vim fazer uma palestra sobre amamentação aqui no projeto Menina Mãe, a convite na época da doutora Lourdes, e ela me convidou para participar, que ela estava precisando de uma psicóloga aqui, e ela me convidou para vir. Isso deve ter mais ou menos quase 17 anos que eu estou no projeto. A oficina da psicologia nós chamamos de Oficina das Emoções, que nós trabalhamos com as emoções das meninas que chegam muito fragilizadas aqui. Então, a partir disso, nós fazemos roda de conversa, falamos sobre os trimestres, né, da gestação, falamos de diversos assuntos ligados à parte das emoções. E nós as acolhemos e trabalhamos com elas no sentido delas se sentirem bem, né, colocar para fora esse sentimento de que elas não estavam preparadas, não era algo que elas desejavam engravidar. Normalmente acontece, né? Não é algo, olha, eu tô com um namorado já há algum tempo e pretendo ter um bebê. Não. Então, elas chegam muito sensíveis, porque muitas acabam tendo problemas ali familiares. Às vezes está morando com a avó, às vezes elas vão morar com o namorado, né, com o pai do bebê. Outras romperam esse relacionamento, outras nem tinham relacionamento, ficaram com alguém ou estava ficando e engravidou. Então, essa situação traz muito assim, um momento que elas não sabem o que elas vão fazer da vida delas. Muitas vezes chegam aqui já fora da escola, porque tem receio de estar na escola ou tem um mal-estar tal, e acaba desistindo. Nós já tivemos meninas aqui que tiveram um bebê aos 12 anos. Isso é muito cedo, é muito cedo. Nós estamos numa realidade hoje que elas têm informação, mas infelizmente muitas vezes a gente fala que os hormônios, essa coisa do namoro, né, desse ficar, é muito lúdico, elas não acham que isso pode acontecer com elas. E quando acontece, é aquele susto, né? E muitas vezes a família também cobra isso, né? Cobra essa situação delas estarem gestantes. Eu tenho uma história que eu tenho uma sobrinha que teve filho aos 13 anos, eu aos 33 e ela aos 13. Eu sou tia-avó 15 dias depois de ser mãe, tá? Quase fui tia-avó antes de ser mãe. Então, quando eu vim para o projeto, isso me chamou, né, muita atenção, porque eu tenho um caso na família. Então, o nosso papel aqui é fazer esse acolhimento, dar essa estrutura no sentido de informações, ouvir, né, ter essa troca de informação entre as que já estavam e as que estão chegando. E a gente vai vendo essa mudança emocional, né? Um sorriso, uma fala, um acolhimento nesse bebê, né? Outro dia mesmo nós ouvimos as meninas, né? Umas duas falaram, eu nem consigo me olhar no espelho, me ver assim com essa barriga, ou conversar com o bebê, que nós falamos da importância de já estar acolhendo esse bebê, conversando, fazendo essa troca, né? Esse vínculo. E ela disse assim, eu não consigo fazer isso ainda, então nós vamos estar trabalhando para que ela entenda, né, que isso faz parte também, porque ela ainda está com aquilo, não é real isso que está acontecendo. Eu estou vendo que a minha barriga está aumentando, mas eu não consigo imaginar que ali realmente é um bebê, que daqui a pouco eu vou estar com ele no colo e tudo mais. E a gente vê esse bom trato que elas têm com o bebê, né? Esse carinho, esse cuidado. Eles, assim, são tudo uns bebelôs lindos, tá? E tudo rechochudo, porque estão todos amamentados no peito, né?
Então são todos rechochudos, é uma delícia de cuidar, de estar junto com essas meninas, né? Aprendemos muito também com elas. Nós aqui na oficina de culinária, aqui no projeto, a ideia é ensinarmos para as gestantes, né, e as puérperas, a boa alimentação, né, tudo que ajuda enquanto elas estão gestantes, o que devem consumir para o bebê, né, que está sendo gerado, para não afetar, e depois, quando o nenê nasce, a alimentação para esses bebês, né, e para elas mesmas, que vão estar amamentando, né, e também a gente ensina elas aquela primeira sopinha, né, do bebê, a gente dá dicas de como reaproveitamento de alimentos, otimizar com cascas, aproveitar, né, os alimentos na confecção de preparos mais baratos, né, econômicos, como fazer uma feira, porque comida de verdade, né, a gente passa esse incentivo para elas. Menos essas comidas de potinho, né? São mais fáceis, mais rápidas, mas o valor nutricional não, né? A gente sabe, né? Tem que ser comida de verdade. E eu estou aqui há 17 anos e tem dado muito certo. Graças a Deus, elas têm aprendido bastante e elas vêm com essa ânsia, né? De querer aprender até comida mesmo do dia a dia, fazer um arroz, feijão, macarrão. E as próprias sobremesas, né? Fazer um bolo. Então a gente ensina a fazer um bolo de banana, usar a casca, fazer com a banana inteira, né? E também receitinhas com talos, bolinhos. E assim a gente vai colaborando, né? Nessa parte da culinária, aqui da oficina de culinária, para com as nossas meninas mães. Aqui no projeto eu atuo para fazer uma educação em obstetrícia com as meninas. Nós conversamos sobre todos os períodos da gestação, sobre o pré-natal, os cuidados que elas precisam ter durante a gestação, com a alimentação, o não uso de drogas e álcool, de exercícios físicos, dos processos que a gestação traz de acordo com os trimestres, sintomas de primeiro trimestre, de segundo, de terceiro, também quando ir ao hospital, né? Então, em casos de alerta, como febre. Então, eu tento trazer para elas de uma forma lúdica e todas essas informações para elas conseguirem ter uma gestação tranquila e com orientação, para elas saberem o que acontece de mudança no corpo dela. O que a ocitocina faz? Contrai o útero. Lembra que quando a gente está no trabalho de parto, quando não tem contração, que eu falei, a gente não vai para o sorinho, que é a ocitocina? Nós produzimos a ocitocina. Então, quando a gente estimula a mama, libera a ocitocina, porque a ocitocina é o hormônio do amor. Por isso que a amamentação é muito importante. Nosso bebê tá lá mamando, ó. Você tá olhando para ele, tá produzindo o hormônio do amor. Para quê? Para você ficar mais apaixonada ainda pelo seu bebê. Então a gente estimula essa mama, libera ocitocina e contrai o útero. Então por isso que não é importante não estimular antes das 37 semanas. Para quê? Para a gente não ter um trabalho de parto prematuro. E também nós falamos sobre o início do trabalho de parto, sobre as fases do trabalho de parto. Então nós conversamos sobre dor, sobre as posições que elas podem ficar durante o trabalho de parto, sobre o que elas podem fazer ali para minimizar a dor. Nós conversamos também sobre os acompanhantes, de como é importante, né, a presença do acompanhante, a escolha do acompanhante. Nós orientamos também o que falar para esses acompanhantes, explicar que o trabalho de parto é um processo normal, um processo fisiológico. Então, eu tento trazer todas essas informações para elas, para quando iniciar esse trabalho de parto, elas se sintam seguras, elas sabem o que está acontecendo com o corpo delas, para elas entenderem que todas as fases que elas passarem até o nascimento do bebê,
é normal para elas entenderem que elas vão sentir dor, mas que é um processo fisiológico, e também para elas conseguirem identificar quando esse processo não está normal. Então, quando alguém chegar para ela e precisar fazer alguma intervenção, elas conseguirem identificar também que esse processo precisa ser feito por conta de alguma modificação, de alguma alteração, alguma intercorrência durante esse período. Então, é muito legal porque elas trazem muitas perguntas, muitas dúvidas, e nós vamos conversando, entrando dentro dos assuntos de acordo com as dúvidas que vão aparecendo para ela. Eu vejo que elas realmente saem daqui sabendo, sendo compreendidas, e isso aumenta muito mais a confiança delas e o sucesso no trabalho de parto e em toda a gestação. Eu conheci o projeto através de uma amiga. Ela me apresentou, falou que teria um projeto de meninas mamães, que para quem estava nesse mundo novo de gravidez, com experiência, e que iria me ajudar a entender mais minha gestação. E eu aceitei e vim pela primeira vez, e foi simplesmente maravilhoso. Eu consegui já dar um grande passo na gestação, entendi mais o que era uma gestação, como passar por uma gestação e como seria ter um filho. Me ajudou a compreender mais que eu ia ser mãe. Eu fiquei apavorada e sei que muitas jovens se sentem assim, por fato de ser um mundo novo, você saber que você vai ter que ter responsabilidades maiores, outra vida vai depender de você e que você ainda está aprendendo a viver a sua vida. Então, para mim, na hora foi um grande susto. Eu tive bastante ajuda dos meus familiares para aceitar essa gestação. E com isso eu fiquei bem assustada no começo, mas nos primeiros meses foi mudando, eu fui aceitando. É um processo, a aceitação, para você entender, né? Mas que no final você aceita e tá tudo ótimo. E vai ficando cada vez melhor quanto mais tempo passa. Porém, se eu pudesse ter escolhido, eu teria escolhido ter mais pra frente. Afinal, eu ainda sou nova, tenho uns estudos pela frente, tenho bastante coisa. A gente tem vergonha de falar sobre esse assunto do anticoncepcional, mas é melhor ser conversado do que ter que passar por uma gestação, acabar te pegando desprevenida, pelo fato de você ter essa vergonha. Então é um assunto bom de ser conversado do que ter que enfrentar uma gestação antes do tempo. Bom, pessoal, e assim finalizamos mais uma edição do nosso Gente do Bem de hoje, aqui na APM, Associação Paulista de Medicina, onde aqui dentro é desenvolvido esse projeto. E que projeto legal, né? Que projeto bacana. Imagina, nem sempre a gente passa na nossa cabeça, nem sempre a gente tem esta realidade, mas quantas e quantas famílias não vivem com essa realidade? Quantas e quantas mamães não vivem com essa realidade de ser impactada positivamente, é claro, da notícia de ser mãe. Mas a história muda. Aos seus 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos, de como os mostramos no Gente do Bem de hoje. Esse projeto que realmente faz a diferença na vida de tantas pessoas. Espero que você tenha gostado, viu? Esse é o nosso intuito. Gente do Bem está aqui na TH Mais Band para isso. Para mostrar que tem pessoas que se preocupam com pessoas, com a nossa sociedade, com a construção de uma sociedade melhor, nos mais diversos desafios que elas possam estar vivendo. Sábado que vem temos mais um encontro marcado e claro que eu quero contar com a sua audiência e com seu carinho aqui na TH Mais Band. Muito obrigado pela sua audiência, continue com a nossa programação, nós estamos de volta no próximo sábado, sempre no mesmo horário, aqui pela TH Mais Band. Um grande beijo, bom final de semana e até lá. Tchau, gente! Gente do Bem, oferecimento. Grupo Mendes, sempre à frente do desenvolvimento. Ecoporto, a força que movimenta. E Reliance, agenciamento e serviços portuários.